Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico, dando continuidade ao nosso trabalho caminhando pelas Sagradas Escrituras. Vamos dar continuidade às nossas leituras. Vamos fazer uso do texto Almeida Revista e Corrigida da Bíblia do Pregador Pentecostal, lançada aí pela editora SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, tá ok? Vamos fazer uso do texto que está, texto Almeida Revista Corrigida da Bíblia do Pregador Pentecostal, e também o auxílio do esboço que ele nos fornece, com uma mensagem relacionada ao texto no qual estaremos fazendo a nossa leitura de hoje. O texto de Josué capítulo 9. Só que hoje vamos fazer um pouco diferente, porque eu quero trazer alguns recursos valiosíssimos, recursos muito importantes, que estão presentes na Bíblia Arqueológica NVI, lançada pela editora Vida, e acerca de alguns textos que já fizemos a leitura, e são recursos assim que trazem um entendimento muito maior acerca desses textos, e que eu não quero deixar passar, não quero que você fique sem essas contribuições, tá ok? Então eu vou retroceder um pouco aqui no assunto somente em relação a esses auxílios. Vou estar fornecendo aqui a você esses auxílios que estão presentes na Bíblia Arqueológica NVI. Então, da Arqueológica vamos ler apenas esses auxílios de estudos dentro do âmbito da arqueologia. Passaremos então a leitura da Bíblia do Pregador Pentecostal, no que se refere ao texto de Josué 9, e também ao auxílio prestado, que é o esboço, que contém nela. Após, encerraremos com o comentário histórico-cultural da Bíblia, lançado pela editora Vida Nova, tá ok? Concluiremos então com o comentário histórico-cultural do Antigo Testamento. Vamos então à Bíblia NVI, a Bíblia Arqueológica, tá? E fizemos a leitura desse auxílio aqui, com relação ao acampamento de Gilgal, tá? Que está na página 308, referente ainda ao capítulo 5. Vamos seguir adiante, porque é este recurso que eu quero trazer para vocês, referente à conquista de Canaã. Então, estudo arqueológico tratando acerca de alguns pormenores relacionados à conquista de Canaã. Depois vamos trazer outros auxílios que também estão presentes aqui ao longo desse estudo, que com certeza vão enriquecer o seu conhecimento bíblico. Então vamos ao primeiro, que está na página 310, Notas Históricas e Culturais, a conquista de Canaã. Veja, referindo-se a Josué capítulo 5. Josué 5. Após derrotar as nações a leste do Jordão, Israel tomou o rumo da terra prometida, a oeste do Vale do Jordão. Então, atravessando o Rio Jordão, por aquele ato miraculoso, da parte de Deus, que interrompeu o fluxo da água do Jordão, e eles passaram aí a se dedicar à conquista dessas terras, com a conquista de Jericó, aquele problema que foi sofrido em Ai, mas a restauração da aliança com Deus, e então a conquista definitiva da cidade de Ai, com aquelas boas estratégias traçadas aí por Josué, e com a palavra de autorização de Deus para esta conquista. Então vamos ver. Os cananeus ocupavam a região costeira aos vales, e os amorreus a região montanhosa. Os cananeus a região costeira aos vales, e os amorreus a região montanhosa, conforme Números 13 e 29. Os dados cronológicos do Antigo Testamento, ele cita aqui Juízes 26, primeiro livro dos Reis 6:1, sugerem que a conquista aconteceu no final do século XV a.C. O processo completo, incluindo a conquista da Transjordânia, levou cerca de 7 anos, a maioria dos quais foi gasto na conquista de Canaã. Então, Canaã mais a Transjordânia, as terras que estão a leste do Jordão. Os arqueólogos ainda não chegaram a um acordo quanto à data da conquista, apoiando as seguintes possibilidades. Veja as possibilidades para a data da conquista de Canaã. Então, há muita polêmica em torno dessas especulações aqui, em torno desses estudos, essas propostas teóricas aqui para
o estabelecimento de uma data. Então eles vão tentar se pautar por algumas evidências arqueológicas para tentar construir esse entendimento. E aí vamos ver aqui quais são as propostas, né? Quais são as propostas e as melhores justificativas para elas. A conquista na Idade do Bronze Tardio. São formas de datação da história. Tá ok? Então, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, a Idade desses metais, aí vem Ferro 1, Ferro 2, são datações a partir dos artefatos encontrados. Se estavam trabalhando no cobre, né, se estavam trabalhando no bronze, no ferro. Então aqueles que são datados com a Idade do Ferro são mais próximos a nós, porque o ferro era de difícil técnica de fundição. Então somente posteriormente foi desenvolvida uma tecnologia para trabalhar com ferro. Então havia simultaneamente povos que estavam em idades diferentes de acordo com a sua perícia tecnológica, né? Então Israel, por exemplo, ainda na Idade do Bronze, enquanto os filisteus já haviam adentrado para a Idade do Ferro, já trabalhavam já com esse material. Então é uma forma de datação histórica a partir de evidências, né, encontradas aí nos sítios. Veja, a conquista da Idade do Bronze Tardio. Essa teoria que situa o êxodo durante o reinado do faraó Ramsés II e a conquista no final do século 13 a.C., ok? 1201 a 1300, né, a.C., já foi aceita de forma unânime. Então ela gozou, né, desse status, né, de ser largamente aceita. Acreditava-se que as cidades de Debir, Laquis, Betel, Hazor foram destruídas por volta de 1220 a.C. pelo ataque violento dos israelitas. Hoje, porém, muitos estudiosos abandonaram essa tese pelas seguintes razões. Então isso aqui seria a tese de uma entrada tardia de Israel em Canaã. Tá, ok? Então essa seria a teoria. Não que eles tivessem iniciado o processo do êxodo em 1445, mas sim depois disso. Acredita-se hoje que essas cidades foram destruídas em épocas diferentes por diferentes exércitos. A estela de Meneptah. Vamos ver. A foto que encontra aqui não é da estela, mas é Torre Neolítica de Jericó, que são evidências arqueológicas de construções muito antigas em Jericó. Então ele está nos descrevendo aqui acerca da estela de Meneptah, né? Então a estela é um objeto de pedra onde se esculpem textos. Então geralmente é um objeto bastante grande onde são esculpidas histórias, narrativas, lendas, hinos religiosos, grandes feitos, tá? Então temos aí a chamada estela de Meneptah, uma placa de pedra inscrita, Dá a entender que Israel já estava estabelecido na terra. Então essa placa, né, por volta dessa época, dá a entender que Israel já estava estabelecido, dando um processo migratório ainda. Foram descobertas algumas cidades muradas desse período. Algumas cidades muradas desse período. Deuteronômio 1:28. É possível atribuir a queda de Jericó a esse período. Muito bem, então aí já temos a situação em que eles já estão, né, não vão ainda iniciar um processo migratório, mas já estão de fato realizando muitas conquistas e trabalhos ali importantes já dentro do território de Canaã. A conquista na Idade do Bronze Tardio. Então temos aí a conquista na Idade do Bronze Tardio e aqui outras evidências para essa questão, né, outras formas, né, de lidar com essas teorias que lidam com a questão da conquista na Idade do Bronze Tardio. Veja só. Essa teoria entende que a conquista ocorreu por volta de 1400 a.C. Então veja, 1445 a saída, né, do Egito, peregrinação, e agora 1400, por volta de 1400 a conquista. E é apoiada pelo conhecimento atual da cronologia bíblica. A situação, veja. A captura de Jericó deu aos israelitas base de apoio. Do acampamento em Gilgal, eles lançaram ataques à região montanhosa a oeste. Depois de tomar Ai, subjugaram a parte sul da região, conforme Josué 10. Josué não atacou Siquém, embora fosse a maior
cidade na época, mas abateu a coalizão dos reis do norte em Hazor. Siquém, na região montanhosa central próxima ao Monte Gerizim, separava as cidades-estado do sul das cidades-estado do norte. Josué não poderia ter se esquivado de Siquém, conforme 8:30-33, o que sugere a alguns estudiosos uma ocupação siquenita com Israel. Então temos aí a situação, né, da importante cidade de Siquém e algumas evidências relacionadas a ela que apoiam então a entrada em 1400 e a questão de Israel já está, né, à frente aí desta importante cidade, já ser uma cidade de fato, uma cidade relevante, né, na região. Problemas com a conquista na Idade do Bronze 1. Canaã estava ocupada de forma aleatória e faltam as grandes cidades que a Bíblia menciona. Outra questão: a maioria dos intérpretes data a destruição de Jericó no final da Idade do Bronze Médio, ou seja, mais de 100 anos antes. Outra questão: em parte alguma do livro de Josué encontra-se uma referência a Siquém como cidade poderosa. Outra questão: Deus ordenou que Israel exterminasse os cananeus. Deuteronômio 7, 1 e 2. Josué 9 menciona a artimanha gibeonita, mas isso apenas salienta a indisposição de Josué em cooperar com as cidades cananeias e contradiz a ideia de uma cooperação entre os siquenitas e Israel. Então alguns problemas, né, são levantados em relação à teoria da entrada de Israel por volta de 1400 na Terra. Então algumas ausências, né, que acabam levantando suspeitas. Por exemplo, não ser mencionado Siquém como uma cidade poderosa, sendo que naquela época já de fato já gozava desse status, e outras evidências que podem indicar que Jericó tenha sido destruída 100 anos antes desta data, né, o que também traria problemas aí para o estabelecimento desse calendário, dessas datas. A conquista na Idade do Bronze Médio. Vamos lá, a conquista na Idade do Bronze Médio. As cidades estavam fortemente fortificadas, até redundante, né? Vamos lá. O final desse período assistiu a um grande colapso social. E a destruição de numerosas cidades, entre elas Jericó. A população foi reduzida de maneira drástica, algo em torno de 80%. A maioria dos estudiosos atribui essa destruição aos egípcios, premissa hoje amplamente questionada com base na falta de evidências. Então, mesmo que alguns estudiosos tentaram atribuir isso a uma ação do próprio Império Egípcio, mas as evidências não corroboram, né, com esta declaração. Problemas com a conquista na Idade do Bronze Médio. Atribui-se a data de cerca de 1550 a.C. para o final desse período, afastada demais da cronologia bíblica, né? Então não bate aí com o que se conhece da cronologia bíblica. É difícil relacionar a cronologia egípcia com a conquista de 1550 a.C. Nenhum faraó que se ajuste à narrativa bíblica reinava nessa época. Então começam a ter algumas discrepâncias, né, entre evidências históricas em relação ao contexto egípcio e as evidências arqueológicas levantadas aí na pesquisa feita no território de Canaã. Então as datações acabam tendo um desencontro, né? Então é difícil mesmo estabelecer devido a esses desencontros de situações, né, de datas. Soluções propostas aos problemas com a conquista na Idade do Bronze Médio. Alguns estudiosos tentam conciliar o êxodo com a expulsão dos Ixos do Egito. No entanto, essa solução é duvidosa e ainda restam os problemas da discrepância com a cronologia bíblica. Alguns historiadores sugerem uma redação para o final da Idade do Médio, Se a data fosse diminuída em 150 anos para cerca de 1400 a.C., então se chegaria à data tradicionalmente atribuída à conquista de Canaã. O problema é que isso também exigiria a redatação da cronologia egípcia,
resultando no que a maioria dos intérpretes acredita ser pouco convincente e extravagante. Os arqueólogos habitualmente revisam conclusões mais antigas, aparentemente bem estabelecidas. A interpretação dos dados da Palestina está carregada de dificuldades, e mesmo as que receberam melhor acolhida podem estar construídas sobre fundamentos frágeis. A razão dessas incertezas não se pode esperar, Em razão dessas incertezas, não se pode esperar que os pesquisadores tenham condições de chegar às evidências conclusivas a respeito do tempo e das circunstâncias da conquista. Então, é interessante observarmos essas notas para sabermos em que pé anda essas pesquisas arqueológicas com relação a estas evidências, e com relação a correlacionar essas evidências arqueológicas com as narrativas históricas. Então, aquilo que temos de certo de fato, há evidências para a saída de Israel do Egito, o deslocamento, a entrada, evidências arqueológicas de destruição de cidades, diminuição de povos, em 80%, como foi observado ali. Só que algumas pequenas discrepâncias em relação à destruição de Jericó, não mencionamento de Siquém como importante cidade. Então, alguns pequenos ajustes que também podem ser facilmente compreendidos quando se observa que essas datações não são tão precisas quanto se acredita. Então, muitas das vezes atribui-se a elas uma datação uma capacidade muito específica de estabelecimento de datas, quando na verdade são estimativas, tá? Então, os fatos principais são plenamente abundantes de comprovação. Agora, o que falta é esse ajustamento em relação a esses pequenos desajustes, com relação à datações. Sempre é difícil estabelecer essa linha cronológica, com exatidão, uma vez que está se lidando com informações muito antigas e que dispõem de algumas formas de pesquisa, de investigação, que não podem ser tão exatas, não conseguem ser tão exatas. Tá? Então, outro importante estudo que eu quero trazer aqui como contribuição é aqui os muros de Jericó. Nota aqui sítios arqueológicos, tá, da Bíblia Arqueológica NVI, acerca dos muros de Jericó. Vamos lá. Referente aqui ao Josué capítulo 6. A Jericó do Antigo Testamento, mapas 2 e 3, sofreu 4 escavações por Charles Warren, 1867 a 1868, Ernst Selling e Carl Witziger, 1907 a 1909, John Garstang, 1930 a 1936, Kathleen Kenyon, 1952 a 1958. Infelizmente, as primeiras 3 usaram métodos que os arqueólogos modernos consideram primitivos e falíveis, e o sítio sofreu erosão. Então, alguns problemas aí com relação a falta de tecnologia para a época, e o problema que está ocorrendo aí com relação à erosão do sítio. Watzinger concluiu que Jericó estava desabitada durante a Idade do Bronze Tardio. Época em que se supõe ter sido destruída por Josué, enquanto Garstang determinou que a cidade, que era bem fortificada, foi destruída mais tarde nesse mesmo período. Kenyon, porém, argumentou que foi aniquilada no final da Idade do Bronze Médio, por volta de 1550, tendo mantido no máximo um pequeno assentamento durante a Idade do Bronze Tardio, não havendo, portanto, qualquer cidade fortificada que Josué pudesse destruir. Questões de data à parte, muitos dados arqueológicos encontram correspondência com o relato bíblico. A proeminência de Jericó, conforme Josué 5 e 6, e a sua riqueza, 7 e 21, indicam que era uma grande cidade. As escavações têm mostrado que Jericó possuía sólidas defesas. Seu tel, um morro composto de restos de sucessivos assentamentos, estava rodeado por um aterro estabilizado por um muro de pedra de 4,6
metros, de 4,6 metros. Sobre o muro de retenção havia outro muro, feito de tijolos de barro, medindo cerca de 1,8 metros de espessura e 3 ou 4 vezes mais alto. Um muro similar encabeçava o aterro. Aí temos uma foto, né? Torre neolítica em Jericó. Temos aí a foto dessa torre que é extremamente antiga, né? Neolítica, torre neolítica em Jericó, época muito remota aí na história. Os muros de tijolos de barro empilhavam-se na base do muro de retenção, conforme 6:20. Os arqueólogos sugerem que aconteceu um terremoto e que os tijolos empilhados formaram uma rampa pela qual os israelitas puderam subir para ultrapassar o que restou dos muros. Uma camada de cinza de 9 metros de altura atesta um ataque massivo, versículo 24. A invasão e o ataque massivo. Então, temos espessas camadas de cinza que comprovam, né, que são evidências para essa situação. Há indicações, vamos lá, deixa eu compreender aqui. Há indicações uma praga anterior à queda de Jericó. Há indicações de uma praga anterior à queda de Jericó. Número 2589. Josué 3,15 declara que Israel passou pelo Jordão na época da colheita. Entre as evidências que apoiam esse fato estão a secagem do linho no terraço da casa de Raabe. Veja que se essa história tivesse sido inventada, facilmente deixaria brechas, né? Mas como é a narrativa que trata de fatos verídicos, essas evidências tranquilamente aparecem no texto. Então a evidência, né, da questão que é abordada com relação ao período da travessia, né, do Jordão, com a prática, né, realizada naturalmente por Raabe de secar, né, aqueles materiais. Então época propícia para isso, né? Entre as evidências que apoiam esse fato estão a secagem do linho no terraço da casa de Raabe e a celebração da Páscoa por parte de Israel, uma festa de primavera anterior à colheita. Festa de primavera anterior à colheita, imediatamente antes da batalha. Jarros cheios de grãos recentemente colhidos confirmam a brevidade do cerco. É extraordinário que os grãos de Jericó tenham sido deixados na cidade para secar, sugerindo que os invasores tinham uma razão incomum para deixar a cidade intacta. Dessa forma, os detalhes em torno da destruição de Jericó encontram paralelos muito próximos com o que lemos na Bíblia. Infelizmente, a data da queda da cidade ainda é um problema. Se Jericó caiu por volta de 1550 a.C., como argumentam Watzinger e Kenyon, a cidade que existia ali talvez não fosse importante quando Josué chegou, por volta de 1400 a.C. No entanto, por qualquer meio que se analise o problema da cronologia, o problema cronológico, né, há muita coisa sobre a cidade 4, que incentiva o leitor cristão a confiar no relato de Josué. Então temos aí, falando de uma forma bastante aberta, né, de uma forma bastante racional em relação a essas questões, dessas pesquisas arqueológicas, nós temos alguns livros que levantam alguns questionamentos, alguns problemas com relação à datação. Novamente, afirmo, não são tão precisas assim quanto se imaginam, tá ok? Mas em relação ainda a evidências encontradas, é muito interessante como o relato é confirmado. O relato, de fato, apresenta detalhes, né, que são evidências, né, da sua veracidade. Né, a coincidência não, mas a correlação correta, né, entre o período que é descrito da travessia do Jordão com a prática que se realizava dentro da cidade, da secagem daquele linho, né, no terraço, e também outras evidências como o montão de cinzas, né, que foi encontrado pelas escavações, o que sugere uma destruição, uma invasão e uma destruição repentina. E também, como foi descrito aqui ao final, é extraordinário que os grãos de Jericó tenham sido deixados na cidade para secar,
sugerindo que os invasores tinham uma razão em comum para deixar a cidade intacta, ou seja, grãos que poderiam ser facilmente aproveitados por um povo que estava no processo de conquista de uma grande terra e que necessitariam então daqueles alimentos, mas aqueles grãos são deixados ali. Então, evidenciando que de fato aquela cidade foi tratada como anatematizada, né? Era um anátema, tinha que ser totalmente destruída, abandonada à destruição, o que Acã não obedeceu e sofreu as consequências. Mas as fortes evidências nos mostram que de fato o relato está correto, ok? As questões em relação à datação, elas são decorrentes também do fato de não haver uma possibilidade de um instrumento de pesquisa tão preciso assim, tá, ok? Então as datações não são tão precisas quanto se imagina. Outro estudo que queremos trazer aqui, Jericó e a data da conquista. Jericó e a data da conquista, ainda acerca de sítios arqueológicos. Jericó e a data da conquista, vamos lá. Josué 7 agora. Quem destruiu a cidade 4 de Jericó? Então acredito ser aquela quarta versão da cidade, né? Então a cidade 1, que mergulha aí há muitos milênios na história, né? Pregressa. E aí foi destruída, reconstruída, até a quarta cidade, que acredita-se foi então a cidade com a qual Josué e os israelitas se depararam, né? Seria então a quarta reconstrução da cidade de Jericó. E aqui temos uma foto mostrando o muro da Idade do Bronze Médio em Siquém. Tá? Aqui temos um muro em Siquém, um muro da Idade do Bronze Médio. Quem destruiu a cidade 4 de Jericó? A data antiga da conquista argumenta que a destruição da cidade aconteceu por volta de 1400 a.C., enquanto a data tardia situa sua queda por volta de 1220 a.C. Há pelo menos 3 diferentes caminhos pelos quais os intérpretes tentam conciliar a queda da cidade 4 com a data antiga. Vamos lá. Segundo a teoria da conquista do bronze tardio, Jericó foi conquistada por Josué na parte final deste período, cerca de 1400 a.C. Seus proponentes baseiam-se na presença de cerâmica do bronze tardio no sítio. Além disso, foram encontrados ali escaravelhos dos faraós egípcios Hatshepsut, Tutmés III e Amenhotep III. Esses escaravelhos indicam a habitação no local durante a 18ª, durante a 18ª dinastia egípcia ou durante o Bronze Tardio. Tudo isso sugere que a destruição catastrófica da cidade 4 de Jericó aconteceu por volta do Bronze Tardio I, cerca de 1400 a.C. Contra essa ideia, outros têm apresentado os seguintes argumentos. Agora, argumentos contra essa doutrina, que tem sido a doutrina, que tem sido a teoria mais forte, tá? Que é a teoria da conquista durante a Idade do Bronze Tardio I, cerca de 1400 a.C. O Bronze Tardio não se encaixa muito bem com a conquista israelita. Havia pouquíssimas cidades grandes e muradas em Canaã durante esse período, em contraste com as afirmações bíblicas de que os israelitas ficaram assustados com as grandes cidades muradas que os desafiavam. Muitos estudiosos acreditam que uma ocupação em pequena escala da cidade de Jericó durante a Idade do Bronze Tardio não encontraria muros, por isso não pode ter sido a cidade que Josué encontrou. A cerâmica datada do Bronze Tardio I, encontrada ali, pode estar relacionada a essa pequena ocupação, não a cidade 4. De modo que a cerâmica do Bronze Tardio I de Jericó pode não ter relação com a conquista de Josué. O escaravelho de Amenhotep III levanta um obstáculo a esse ponto de vista. Se a Jericó do Bronze Tardio I foi destruída por Josué, então o escaravelho de Amenhotep III não poderia ter chegado à cidade antes de sua queda. As datas atribuídas ao reinado de Amenhotep são usualmente 1390 a 1352, ou 1386 a 1349. Tarde demais para a vitória de Josué, geralmente datada
datada por volta de 1400 a.C. Vamos lá. Então, evidências aí encontradas, né, contra-argumentações, teorias em contraste. Vamos ver aqui as informações que temos da arqueologia relacionada a isso. A teoria do Bronze Médio redatado concorda com a visão tradicional de que a cidade 4 de Jericó caiu no final da Idade do Bronze Médio. Porém, essa teoria muda a datação da Idade do Bronze Médio e obriga a revisão da cronologia do Egito e desse período a uma retroação de quase 150 anos. Sob essa premissa, a cidade 4 de Jericó, na verdade, teria caído no final da Idade do Bronze Médio, por volta de 1400, não em 1550 a.C. Dois fatos favorecem essa proposta, embora ela também tenha suas dificuldades. A maioria dos intérpretes acredita que a cidade 4 caiu no final do Bronze Médio, de modo que essa teoria não tem inconveniente de contrariar tal conclusão. A conquista de Canaã combina bem com a que se conhece sobre a parte final da Idade do Bronze Médio. As cidades da região eram fortificadas com altos muros naquele tempo, mas no período seguinte, o Bronze Tardio I, eram na maioria pequenos assentamentos com pouca ou nenhuma fortificação. É concebível que a conquista israelita tenha sido um dos fatores que contribuíram para o fim da cultura do Bronze Médio. A maioria dos intérpretes, porém, considera a redatação do final da Idade do Bronze Médio em 150 anos uma solução radical e injustificada. Então, alguns conflitos aí, né, com essa proposta de redatação desse período chamado Idade do Bronze Médio. Existe atualmente em alguns grupos um movimento para reduzir drasticamente a cronologia convencional do Egito e assim a data limite do Bronze Médio, Bronze Tardio, Bronze Médio / Bronze Tardio, embora as tendências da egiptologia moderna já admitam essa proposta. A teoria convencional da conquista do Bronze Médio admite tanto a data do Bronze Médio para a cidade 4 de Jericó quanto a cronologia convencional. Argumenta que o êxodo aconteceu durante a Idade do Bronze Médio e que Josué chegou em Jericó por volta de 1550 a.C. Essa proposta, porém, tem pouquíssimos defensores. Ela passa por cima da própria cronologia bíblica, que indica fortemente a conquista em cerca de 1400. Então, a Bíblia favorece essa concepção de que a chegada, né, a Jericó, a chegada a Canaã, o início, né, das batalhas de conquista, tenham se dado por volta de 1400 a.C. Confunde de forma não convincente o relato do êxodo com a história dos Ixos. Arqueologicamente falando, é extremamente difícil localizar Israel na terra de Canaã na data antiga de 1550. Desse modo, é impossível conciliar a arqueologia de Jericó arqueologia de Jericó como a compreendemos atualmente com a data tardia da conquista, né? Data de 1220. Então, temos aí uma teoria que tenta jogar a data mais para trás, em 1550, o que entra em conflito com a própria datação bíblica. A datação bíblica não favorece esse período. E a outra proposta, né, a proposta mais recente, né, de 1220, ela entra em conflito inclusive com outras datações com relação à Idade do Bronze Médio, né, Idade do Bronze Tardio, com relação a essas datações e as evidências arqueológicas em relação às cidades, a destruição das cidades, a não presença de cidades fortificadas, então, para esse período, né, de 1220. Então, mesmo com os problemas de datação que há, novamente ressaltando, problemas esses decorrentes do fato de não poder haver uma datação tão precisa, tá ok? Mesmo com os problemas que há, os conflitos que há em relação à datação, a data de 1400 a.C. para a entrada em Canaã, início das conquistas, queda de Jericó, queda de importantes cidades muradas, é sim ainda a data que prevalece, tá ok? Mesmo que anteriormente tenha sido a data de 1200, mas atualmente é a data de 1400 para a entrada em Jericó, a entrada em Canaã, tá certo? A entrada em Canaã, queda de Jericó e entrada em Canaã, tá ok? Vamos lá para outra evidência relacionada ao texto que lemos anteriormente.
sítios arqueológicos Ai. Josué 8. A localização dos lugares bíblicos é um dos temas mais enfadonhos da arqueologia bíblica. Os arqueólogos precisam levar em conta tantas minúcias que deixariam qualquer leigo desnorteado com as referências a locais pouco conhecidos da Terra Santa. Todos os modernos nomes árabes, vamos lá, pouco conhecidos da Terra Santa, todos com modernos nomes árabes. Então a nomenclatura, né, que se dá aos locais da atualidade não bate nem de longe, né, com as nomenclaturas adotadas para a época. Foram renomeadas aí pela cultura árabe que se seguiu à diáspora. Então, com o retorno de Israel e as atuais pesquisas, tem que se lidar com essas novas nomenclaturas, né, esses novos nomes que foram dados àqueles sítios, né, aquelas cidades. Identificar com precisão a localização. Aí tem uma foto. Onde continuar o texto tem essa foto aqui, ó. Edtel, tá ok? É atribuída aqui a esta foto. Vamos lá. Vamos ver. Identificar com precisão a localização da antiga Ai. A localização da antiga Ai ilustra bem esse dilema, que se tem provado, acima de tudo, um problema espinhoso nos estudos do Antigo Testamento. Às vezes, esses temas aparentemente obscuros podem ter consequências maiores. Por causa das questões referentes à localização de Ai, ver, porém, o mapa 3 para uma proposta de localização. Por exemplo, muitos estudiosos argumentam que a história inteira da conquista dessa cidade não passa de lenda. Por quê? Porque não conseguem estabelecer uma localização geográfica de modo muito evidente. Então, apela-se para dizer que, na verdade, tudo aquilo é uma lenda, nunca existiu, né, e saiu da cabeça aí de algum redator. Tá ok? Então, apela-se aí para esse tipo de saída, né? Josué 7.2 destaca que Ai ficava a leste de Betel, próxima a Bet-Aven. Betel tem sido identificada como a moderna Beitim, mas isso de forma alguma está correto. Uma alternativa para sua localização é na área da moderna Eibirer, sendo Bet-Aven a moderna Beitim. Então a Beitim que se conhece de hoje seria, na verdade, a Bet-Aven da Bíblia. E a Betel seria a que é chamada Eibirer. Por causa de um influente artigo escrito por W.F. Albrecht, o pai da arqueologia bíblica, em 1924, quase todos os estudiosos aceitam o grande sítio de Edtel, aqui, né, por isso a foto, tá ok? Sítio de Edtel. Aceitam o sítio de Edtel como local de Ai. Aqui temos então, né, o que seria o local de Ai, a cidade de Ai. Vamos lá. Essa identificação, porém, apresenta um problema, já que Edtel não era ocupada no tempo de Josué. No entanto, ela foi habitada durante a Idade do Bronze Antigo, o início do período patriarcal. E essa localização é provavelmente o local original de Ai. Gênesis 12:8. A Bíblia destaca que a cidade capturada por Josué era pequena. Tanto que quiseram mandar um pequeno destacamento de soldados, né, por considerar a mesma cidade pequena. Por isso é possível que tenha havido uma fortaleza próxima da moderna Edtel, chamada Ai, no tempo de Josué. Em 1838, o erudito inglês Edward Robinson foi informado de uma tradição da Terra Santa que situava Ai na moderna Kirbe el-Makatir. Informação que também chegou em 1899 ao estudioso alemão Ernest Selling. Desde 1995, Brian Wood tem conduzido escavações em Kirbe el-Makatir, concluindo que, de fato, havia uma pequena fortaleza datada do século XV a.C. naquele local, e que ela preenche todos os requisitos da Ai de Josué. Geograficamente, Kirbe el-Makatir encaixa-se na descrição de Josué 7 e 8, embora localizações referentes a outros lugares
venham a lume. Se Beitim for o local de Bet-Aven, ela está situada a cerca de 1,6 km a sudeste de Bet-Aven. Se Eibirê for o local de Betel, então ela está localizada a 3,2 km a leste de Betel, a leste e nordeste de Betel. Versículo 2. Além disso, Kirbe Macatir encaixa-se bem na narrativa de Josué 8. Entre esse local e Eibirê há um vale profundo, o Uad Sheban, que poderia facilmente ter acomodado uma grande tropa de emboscada, como a descrita no versículo 9. Josué 8:11 menciona que os homens de Israel subiram para a direção norte de Ai e estabeleceram um acampamento Jebel Abu Ammar Jebel Abu Ammar, a 1,6 km ao norte de Kiber el-Makatir, é a mais alta colina da região, proporcionando uma visão privilegiada da área de batalha. Há um vale raso ao norte desse local, o Uad Gayer, localizado entre Kiber el-Makatir e Jebel Abu Ammar. Dali, o rei de Ai poderia ter avistado Josué e seus homens. Kirbe el-Makatir também se encaixa nos requisitos arqueológicos para a identificação da Ai de Josué. Uma pequena fortaleza nessa área, 7, 3 e 5, também 10 e 2, do tamanho aproximado de 3 acres, tem produzido cerâmicas datadas do século XV a.C. Embora Josué 8:25 declare que a cidade tinha 12.000 habitantes, há boas razões para se acreditar que alguma corrupção textual tenha aumentado o número em 10.000. Isto é, o número correto seria 1.200. Então, devido à pequenez do sítio, né? Então, chega-se aí a esse entendimento. De acordo com Josué 7:3, os israelitas calcularam que 3.000 soldados no máximo constituiriam uma força suficiente para conquistar Ai por causa de seu pequeno tamanho. O portão da fortaleza fica ao lado norte, correspondendo ao registro bíblico, segundo o qual a fortaleza ficava voltada para este lado. 8:11. As cinzas abundantes no sítio, além da cerâmica de pedras e de todos os leitos de pedras queimados, evidenciam uma destruição causada pelo fogo. Em conclusão, o sítio de Et-Tel, identificado como Ai por Albrig, é a mais provável localização da Ai do início do período patriarcal, por volta da época de Josué, porém a fortaleza havia migrado para oeste, para Kirbe el-Makatir, o que significa a tomada de Ai por Josué e seu exército é um fato histórico, conclusão com profundas implicações para a aceitação da Bíblia como verdade infalível e inspirada por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, há problemas em relação a outras evidências, outras datações, em relação ao cruzamento de dados entre evidências arqueológicas e narrativas históricas, mas também há algumas situações em que as evidências são de fato abundantes e casam perfeitamente com os relatos, mostrando aí a exatidão com que os textos foram produzidos, que é o caso aqui de Ai, e a localização, tanto em Eibetir, né, no primeiro momento, por J.F. Albrig, que seria a Ai do tempo patriarcal, e a sua posterior migração para o que hoje chama-se de El-Makatir, tá ok? Kirbe el-Makatir, que era a Ai do tempo de Josué, com todas as evidências de construção, as evidências de cerâmica e as cinzas que indicam aí uma tomada e uma destruição de assalto, né? Uma destruição total. Então temos aí evidências extraordinárias que indicam a veracidade das narrativas bíblicas, dos textos bíblicos. Com relação ao que ele falou de um possível problema, né, de transmissão em relação ao número de habitantes, você tem evidências dentro do próprio texto com relação a Israel ter analisado o contingente populacional daquela cidade e entendido que um pequeno contingente militar resolveria o problema. Então isso indica que aquela cidade era pequena, seu contingente populacional era pequeno, tá ok?
E assim nós temos problemas, possíveis problemas, nunca no texto original, tá certo? Nunca nos autógrafos, mas sim nas cópias. Então há problemas no sentido de se transmitir esse texto ao longo das gerações por meio dessas cópias. Agora, mesmo alguns problemas de copistas não afetam a autoridade textual, principalmente porque os autógrafos são infalíveis e porque os pequenos, talvez, possíveis pequenos problemas de transmissão das cópias não interferem doutrinariamente. Nunca interferiram doutrinariamente naquilo que é fundamental, tá certo, para o entendimento do texto bíblico. A última contribuição que eu quero trazer na arqueológica, porque a outra vai ser para a próxima leitura, veja. Parando o Sol. Aqui vai ser extraordinário, né? É para o nosso próximo vídeo, viu? Traremos aí este estudo aqui na arqueológica. Agora, relacionado a esse texto que estaria fazendo a leitura já, veja só. Josué 9. Gibeon, mapa 3, está localizado na moderna vila de El-Gib, 9,6 quilômetros a noroeste de Jerusalém. A cerâmica e 2 escaravelhos egípcios, besouros de pedra, utilizados como talismãs, ornamentos ou símbolos de ressurreição, indicam a ocupação no tempo da conquista, mas ainda não foi desenterrada nenhuma arquitetura desse período. Apenas uma pequena fração do sítio foi escavada e ainda há muito a ser investigado. Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Capítulo 10, versículo 2. Governava uma pequena liga de cidades que incluía Kéfira, Beerote, Kiriat Jearim, 9:17. Os gibeonitas vieram a Gilgal, quase 26 quilômetros a leste, e enganaram os israelitas, chamando a atenção para as condições de suas vasilhas. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. Versículo 13, disseram. No período da monarquia dividida, a fabricação de vinho era a principal atividade de Gibeon. O povo usava cântaros de couro e jarros como recipientes para o vinho. As alças dos jarros nos quais o vinho era transportado eram inscritas com o nome da cidade e o nome do vinhateiro. Cerca de 31 alças de jarro foram descobertas nesse sítio, inscritas com o nome Gibeon, dando certeza à identificação do local. Uma raridade muito bem-vinda na arqueologia da Palestina. Olha a evidência extraordinária, né? Alças de jarros de vinho com o nome Gibeon. Vamos lá. Quando Josué descobriu o embuste dos gibeonitas, decretou que eles seriam escravos rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Versículo 23. A mais evidente característica de Gibeon é seu abundante suprimento de água. Uma fonte maior e 7 fontes menores. A Bíblia menciona o açude de Gibeon em 2 Samuel 2,13 e o grande açude de Gibeon em Jeremias 41:12. Muito bem, nós temos aí evidências arqueológicas maravilhosas em relação à comprovação histórica, comprovação histórica e arqueológica aí de Gibeon e as suas características, conforme narrado aí no livro de Josué, sendo eles transportadores de água e abundância de água aí em seus territórios. Uma rua moderna na vila árabe de El-Gib. Temos aí El-Gib, que é a antiga Gibeon, do tempo de Josué. Maravilha. Então no próximo estudo traremos aqui, Parando o Sol. A página 319. Página 319 da Bíblia Arqueológica NVI. Então, com essas contribuições, que elucidam questões em relação aos textos anteriores, em relação ao texto no qual estaremos fazendo leitura,
Passamos agora à própria leitura, né? A leitura do texto de Josué capítulo 9, que é a leitura de hoje. Vamos lá. Livro de Josué, capítulo 9. Josué capítulo 9, aqui na Bíblia do Pregador Pentecostal, tá certo? Lançado pela SBB, Almeida Revista e Corrigida. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Capítulo 9, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, e rotos e remendados. Vamos lá. E nos pés sapatos velhos, e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué no arraial de Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente de nossas casas, para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e essas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Aqui está o ponto-chave, viu? Aqui está o ponto-chave da nossa narrativa. E é aquilo que é, com certeza, de maior ensinamento para nós. Você acha que o inimigo vai aceitar a derrota facilmente? Você acha que o inimigo vai simplesmente cruzar os braços e ver você conquistar tudo aquilo que ele quer que você perca, aquilo que ele não quer permitir que você conquiste? De modo algum. Ele vai primeiro tentar um enfrentamento hostil, violento, mas diante da sua resistência e do poder de Deus que está sobre você, da capacitação para a conquista, ele vai simbolar outras estratégias, como os gibeonitas demonstram muito bem aqui. Ele vai tentar se associar, vai tentar se infiltrar, mostrar-se frágil, mostrar-se submisso, para que você abaixe sua guarda, para que você infle o seu ego e pense que você tem condições de tomar decisões próprias sem a consulta, a sabedoria que vem do céu, que vem do alto, que vem do Senhor, por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra. E aí onde você se engana, você firma contratos que não devia,
e você sofre consequências duras para o seu ministério. Aqui está a lição. A lição é essa, que você aprenda que sempre temos que consultar ao Senhor acerca de todas as coisas, porque cada uma delas pode vir a ser prejuízo para a nossa vida, ou pode sim, debaixo da orientação, da iluminação da parte do Espírito de Deus, ser livramento, desde que nós acatemos a orientação do Espírito, desde que nós nos sujeitemos à orientação de Deus. Josué e os israelitas foram aqui ludibriados, porque tomaram decisões por si, apenas baseadas naquilo que seus olhos veem. E quando sempre que nós nos encaminhamos apenas pela visão dos olhos, somos enganados. Porque muitas das vezes aquilo que os olhos estão vendo são simplesmente enganos, são falsidade, são hipocrisia, são encenação, que é o caso aqui dos gibeonitas. Havia toda aquela imagem de fragilidade, de fraqueza, de submissão, tá certo? Mas na verdade tudo aquilo era uma encenação. Eram povos que estavam sim votados à destruição e que agora seriam beneficiados por terem conseguido distrair Josué e os israelitas da sua correta atitude, que seria buscar ao Senhor em relação àquele assunto. Josué fez paz com eles, olha aqui a situação, e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Tudo que eles queriam, tudo que o inimigo quer é conseguir se aproximar de você, fingir ser seu amigo, se associar com você e agora minar, destruir você aos poucos. Aí, com relação a isso aqui, nós vimos algumas atitudes, alguns erros, algumas falhas, mas por outro lado também temos que reconhecer a hombridade de Josué de manter o acordo, de manter de fato o seu compromisso. Então temos que reconhecer as nossas falhas e assumir a nossa responsabilidade. Como Josué assumiu a dele, como Israel assumiu a responsabilidade deles. Firmaram o acordo? Está firmado. Então não volta atrás. Mesmo que haja risco, mesmo que haja possibilidade de prejuízo. Mas a palavra foi dada e a palavra é cumprida. Este é o referencial de um homem de Deus. Um homem que tem palavra. E sucedeu que ao fim dos 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, Sefirá, Beerote, Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, empregaram o nome santo do Senhor. Então não podem voltar atrás, tem que arcar com as consequências para que o nome do Senhor não seja envergonhado nessa situação. É assim que muitos de nós, muitas das vezes, temos sim que arcar com as duras consequências para manter o nosso testemunho. Isso tem que ficar de exemplo para nós. Vamos lá? E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo nome do Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Trouxe agora desentendimento, dissensão para dentro do arraial, né? Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes que lhes haviam dito. Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Para a casa do meu Deus. Então, prejuízo, né, para Josué e para os príncipes, mas revertido em glória para Deus. Assuma as consequências dos seus atos e mantenha seu testemunho, e toda a honra e toda a glória para o Senhor. E assim o Senhor terá misericórdia de ti e fará reverter essa situação em bênção. É isso que Deus faz. Quando nós mantemos nosso testemunho, nós não envergonhamos o nome do Senhor, nós pagamos o preço, né? Mas mantemos então intacto o santo nome do Senhor que foi invocado sobre nós. E assim o Senhor trabalha em nosso favor e reverte aquela situação. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo,
que vos desse toda a terra, e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que nos faça. Assim, pois, lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não o mataram. Naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Muito bom. Então vemos aí que o líder tem que assumir a responsabilidade, se necessário for, contrariando até o grupo, porque nós temos a situação na qual os israelitas se viram agora revoltados com aquele logro, né, com aquele engano, e queriam partir para a vingança, né, queriam ver sangue, queriam vingança. E o líder teve que se opor. Tanto Josué como os príncipes, né, se opuseram e mantiveram a sua palavra. A palavra empregada, a palavra dada, a palavra cumprida. E assim Deus pôde reverter, somente por causa de um posicionamento, Deus pôde reverter aquela situação de maldição em bênção, quando eles então tornaram-se servos, né, dos israelitas, tiradores de água, rachadores de lenha, puderam ficar então trabalhando. Obtiveram, né, aquilo que pretendiam, né, foram de fato astutos, foram muito espertos, obtiveram a sua vida, né, permaneceram vivos, mas submetidos, né, subjugados a essa situação, de serem rachadores de lenha e tiradores de água, né, conforme a evidência da arqueológica que eu trouxe ali para vocês, né. A arqueologia confirma estes fatos narrados aqui no texto de Josué. O auxílio que temos aqui na Bíblia do Pregador Pentecostal é um esboço. Nunca deixe de consultar o Senhor, referente a Josué 9,14, utilizando como base texto de Salmo 100, o sermão que ele indica aqui é o sermão 169. Então, é o sermão 169 aqui da Bíblia, e ele está fundamentado em Josué 9,14. Veja a introdução. Nesse texto sagrado, aprendemos sobre a grande necessidade que temos de buscar a direção divina para todas as nossas tomadas de decisões. O Senhor é maravilhoso em conselho. O Senhor é maravilhoso em conselho e grande em obra. Isaías 28, 29. Ele dispõe dos melhores conselhos para a nossa vida. Isso aqui é uma verdade, é uma realidade. Os conselhos de Deus, quando você dobra seus joelhos e clama e busca na palavra, o Espírito Santo de Deus te direciona, abranda seu coração, direciona seu coração para a melhor tomada de decisão. Se você assim não faz, você acaba quebrando a cara em muitas situações. Ele traz aqui 2 pontos. Ponto 1. O Senhor dispõe de conselho e de entendimento. Aí traz aqui, o tópico 1, né? Tópico 1, na verdade. Tópico 1, ponto 1. Israel tomou uma decisão precipitada por não pedir conselho ao Senhor, conforme Josué 9, 14 ao 18. Temos que buscar o conselho do Senhor e a ele obedecer. Então é o caminho, não é o melhor, é o único, né, para que nós possamos vencer nas diversas situações nos quais o inimigo tenta sempre nos confundir, tenta sempre nos enganar. Então a melhor forma de se desvencilhar dessas armadilhas, né, é buscando ao Senhor, que tudo sabe, que tudo conhece, que é onisciente, que é presciente. O ponto 2, né, tópico 1, ponto 2. Em Jó 12:13, a palavra de Deus afirma que o Senhor dispõe de conselho e de entendimento. O 3. No Salmo 73:24, o salmista afirma que o Senhor nos guia com o seu conselho. O 4. De acordo com o Salmo 107:11, muitos crentes sofrem consequências desastrosas em sua vida por se rebelarem contra as palavras do Senhor e desprezarem o conselho do Altíssimo. Aí o grande exemplo, né, infelizmente numeroso, de todos que quebram a cara por não seguir os conselhos de Deus pela sua palavra, pelo seu Espírito, pela sua profecia, pela sua revelação, pelos diversos meios por meio dos quais Deus fala conosco. O 5. No Salmo 119:24, o salmista tinha prazer nos testemunhos do Senhor e os seus conselhos. Maravilhoso, né? O tópico 2. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ponto 1. Em Romanos 8,14, Paulo afirma que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Muito bem. O 2. No Salmo 143:10, Davi orou ao Senhor dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus,
guia-me o teu bom espírito por terra plana. Então Davi era sábio, né? Essa busca por Deus, essa busca por orientação, por conselho. Então ele de fato obteve muitas vitórias em decorrência dessa postura. Em Isaías 11:2 vemos que o espírito de conselho é um dos 7 espíritos de Deus que repousaria sobre o Messias. O 4, em Jeremias 32:19, o profeta Jeremias escreveu que o Senhor é grande em conselho e magnífico em obras. Profeta Jeremias, grande conselho e magnífico em obras. O 5, em Efésios 1:5, o apóstolo Paulo nos fala do beneplácito de sua vontade, ou seja, o consentimento do Senhor. Então, como Deus quer o bem para nós, o melhor para nós. E aí, se nós nos submetemos à vontade de Deus, na verdade, nós entregamos a nossa vida para a felicidade, para sermos felizes, para sermos bem realizados, por causa do grande beneplácito da vontade de Deus para nós. Tá ok? Então, eis aí o direcionamento, né, que nos fará evitar o erro no qual caiu Josué e os príncipes de Israel. Conclusão. Devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos para que Ele endireite as nossas veredas. Provérbios 3:6. Este é o conselho do grande sábio Salomão. Devemos pedir o conselho do Senhor para obtermos êxito para todos os nossos planos. Pois em Provérbios 20:18 está escrito: cada pensamento em conselho se confirma, e com conselhos prudentes se faz a guerra. Então vemos aí a importância, né, de buscar o planejamento, o aconselhamento, se submeter à orientação de Deus, ser orientado por Ele, então obter direcionamento correto e vitória sobre diversas situações difíceis, situações nas quais o adversário tenta nos confundir, nos enganar, nos ludibriar e assim se infiltrar no meio do povo de Deus, tá ok? Então, conselhos maravilhosos aí no livro de Josué, capítulo 9, tá certo? E auxílio aqui do esboço da Bíblia do Pregador Pentecostal. Eu quero trazer um pequeno auxílio que está aqui na Bíblia Pentecostal. É uma pequena nota, tá certo? O capítulo 9, ele trará apenas essa nota aqui e eu quero fazer uso dela. A nota na Bíblia Pentecostal nos diz o seguinte, veja. Josué, capítulo 9, versículo 14. Não pediram o conselho do Senhor. Josué e os líderes de Israel não oraram nem buscaram a vontade de Deus no tocante aos gibeonitas. Entraram presunçosamente num concerto irrevogável com os gibeonitas. Versículos 18, né? E também indica segundo o livro de Samuel 21, 1 e 2. Essa decisão imprudente trouxe os cananeus ímpios para dentro de Israel. Olha as consequências, né? Ato este proibido em Deuteronômio 7. Os gibeonitas eram amorreus e um dos povos de Canaã, segundo Samuel 21, 2, Gênesis 10, 15 e 16. Em todas as decisões da vida devemos buscar a vontade de Deus e orar pedindo sua sabedoria e orientação. Isso nos poupará de tristezas e tragédias. E aí vemos que muitas das vezes a situação será difícil, né, para nós, decorrente do erro, mas será mais difícil ainda para os próximos que virão, para as próximas gerações que tiveram que conviver com a presença aí dos gibeonitas, que é um povo ímpio, um povo dentre aqueles povos pagãos que habitavam na terra e que deveriam ter sido eliminados. Consequências aí desta imprudência de Josué e dos príncipes de Israel, quando tomaram essa decisão e não consultaram antes ao Senhor Deus. Tá ok? Conforme nós temos aprendido aqui. Vamos encerrar nosso vídeo, que com certeza já está bem extenso, mas com muitos recursos, né? Muitos recursos importantes para você. Então vamos encerrar com a leitura aqui do comentário histórico-cultural da Bíblia, Antigo Testamento, editora Vida Nova. Ok? Editora Vida Nova. Com relação ao capítulo 9 de Josué. Vamos ver o que nos diz aqui. Comentário histórico-cultural, página 286, Josué 9, 1 a 27. O acordo com os gibeonitas, 9:1. Situação política na Idade do Bronze Tardio, 1520 a 1550 a 1200. 1550 a 1200, a Idade do Bronze Tardio. A Idade do Bronze Tardio foi um período de disputa política
entre as principais potências internacionais. O Egito exerceu controle político sobre a Palestina por quase todo o período, e muitas vezes desejou estender seu controle até a Síria, onde emergiam importantes rotas comerciais marítimas e terrestres. A segunda maior potência na região era a coalizão hurriana, conhecida como Mitanni, que ocupou uma ampla faixa da região norte entre o Tigre e o Mediterrâneo. À medida que o reino Mitanni entrou em declínio e por fim se desintegrou por volta de 1350 a.C., foi substituído por uma potência assíria em crescente ascensão ao longo do Alto Tigre, estendendo-se posteriormente até o Eufrates. O Império Hitita se aproveitou do declínio dos mitânios para estender seu controle para o sul, partindo da Anatólia, competindo com o Egito agora pelo controle do importante corredor entre os portos da Fenícia e a rota fluvial do Eufrates. Durante todo esse período, a Babilônia esteve sob o domínio dos cassitas. Diante desses conflitos entre as principais potências, pouca esperança restou à minúscula cidade-estado da Palestina de alcançar importância política. Não obstante, a região era estrategicamente importante, fornecendo guarnições administrativas e de suprimentos para o Egito, e continuava a ser a única opção para as rotas comerciais terrestres que entravam e saíam do Egito. Então veja a situação, é o quadro da época aqui, né, que nos apresenta aqui o comentário histórico-cultural. Então temos aí as alianças, né, que constituíam os hurrianos, que estavam ao longo daquele território, desde Tigre até Mediterrâneo, tá ok? Que incluía também as regiões da Síria, as regiões da Palestina, com o enfraquecimento, o surgimento aí da grande potência hitita, que agora passa a disputar com o Egito. Aí, a exemplo disso, a grande batalha de Carquemis, tá ok? Que vai então selar aí, né, esse grande conflito e um acordo de paz, um dos primeiros acordos de paz entre potências aí na história, né? E ainda não há a influência babilônica devido à dominação que eles estão sofrendo debaixo dos cassitas, né? Então temos aí a Babilônia ainda fraca, não exerce influência, e a disputa entre Egito e os hititas. E no meio dessa disputa, a Palestina e os pequenos reinos, pequenas cidades-estado desses povos, né? Eveus, né? Amorreus, Gigazeus, Jebuseus, tá certo? Esses pequenos povos que são, na verdade, constituintes de cidades-estado, que estavam aí sempre passando de um lado para o outro aí dessa influência, e que na verdade muitas das vezes foram usados pelo Egito como estados escudo contra invasões do norte, tá ok? Então temos a situação desses povos que não conseguiam então exercer grande influência, não conseguiam expandir seu domínio, na verdade permaneciam como pequenos reinos. 9.1. As cartas de Amarna. O arquivo das cartas de Amarna contém quase 400 cartas enviadas pelos reis da cidade-estado aos faraós egípcios Amenhotep III e Akhenaton durante a primeira metade do século XIV a.C. Elas foram encontradas em Tel El Amarna, onde se situava a capital de Akhenaton, no Alto Nilo, a cerca de 320 quilômetros ao sul de Cairo. Essa correspondência apresenta o melhor retrato disponível da situação política desse período. Os insignificantes reis de Canaã não estavam muito preocupados com os conflitos internacionais descritos no comentário anterior. Estavam muito mais preocupados com a ameaça que os Habiru, veja o próximo comentário, representavam. E para isso foram em busca da ajuda egípcia, uma vez que o egípcio interagia sempre com eles, tentando fortalecê-los contra outras invasões. Mas aqui eles estavam buscando o Egito para uma ajuda interna, né? Estavam sendo afligidos aí por este povo, então buscavam novamente a ajuda da grande potência egípcia, né, para armas, contingente militar, apoio, né, naquela região para enfrentar este povo invasor, o chamado Hapiru. Vamos lá. Nesses documentos, eles demonstraram sua inquietação sobre a possibilidade
de diversos reis cananeus desertarem e se alinharem aos Rabiro. De fato, uma aliança com os Rabiro era uma grande tentação diante da negligência com que eles eram tratados pelo Egito naquele período. Esse tipo de preocupação poderia se encaixar perfeitamente no contexto da conquista israelita. Os reis da cidade-estado estariam sobremodo perturbados com a possibilidade de esse inimigo obter o controle de uma cidade fortificada. Veja aí as preocupações dos pequenos reis da cidade-estado de Canaã, aquele lugar descentralizado, que buscavam auxílio então no Egito, apoio militar. O Egito de fato tinha interesse nesse apoio, devido a eles serem para ele estados escudo, que impediam a passagem de grandes contingentes militares vindos do norte, mas que nesse momento o Egito está interessado em outras questões, está em disputa com os hititas e não está dando atenção devida a essas movimentações. Então os reis da cidade-estado estão desesperados diante da invasão dos chamados Rabiro. Vamos ver aqui os Rabiro. O termo Rabiro ou Apiro é usado para descrever povos sem posses, com mais de 250 textos durante todo o segundo milênio a.C., abrangendo desde o Egito e a Anatólia até o leste do Tigre. Em muitas cartas de Amarna, os reis de Canaã apelaram ao Egito a fim de que mais tropas sejam enviadas para conter os Rabiro, que estavam causando problemas. Certamente os israelitas foram contados entre os Rabiro. Então veja, é uma designação geral que fala acerca de povos sem terra que fazem essas campanhas de invasão, para tentar vencer as resistências e se instalar nesses lugares. Então, dentre essa nomenclatura geral, generalizada, também os israelitas foram tratados como Rabiro, chamados de Rabiro. Então, não é específico para os israelitas, mas os israelitas estão dentro desse grande grupo. Aqueles de Canaã os viam como Rabiro. Os egípcios também os viam como Rabiro, povos sem terra que estão numa campanha de invasão. Certamente os israelitas foram contados entre os Rabiro, e é possível que o termo hebreu, em algumas ocasiões, tenha se originado o termo Rabiro. Veja o comentário de Gênesis 14:13 e Êxodo 21:2, por estarem espalhados por uma ampla região geográfica na primeira metade do segundo milênio. Quando o povo de Israel ainda se encontrava no Egito, é impossível associar o termo Rabiro exclusivamente, aos israelitas. Então não é um termo exclusivo aos israelitas. Seguimos aqui. Gibeon. A cidade de Gibeon geralmente é identificada com a atual El-Gibe, localizada a cerca de 10 km a noroeste de Jerusalém e a 11 km a sudoeste de Ai. As escavações arqueológicas descobriram no local um sistema duplo de abastecimento de água, cuja construção precede o período dos juízes. O mais antigo dos sistemas consistia numa perfuração de 10 metros de profundidade através da pedra calcária. Descia-se até a base por meio de uma escada em espiral, até um túnel onde os habitantes da cidade tinham acesso a fontes de água. O outro sistema, de um período posterior, contava com um túnel em degraus que descia até outra fonte. Esse sistema de água encontrado no local é uma forte evidência de que se trata de Gibeon, devido ao famoso açude de Gibeon. Veja o segundo livro de Samuel 2:13. A identificação do local é confirmada pelas alças de jarros encontradas ali, com a inscrição, isso aqui a Bíblia Arqueológica nos forneceu também essa informação, com a inscrição do nome da cidade, embora seja preciso observar que foram encontradas também alças de jarros contendo nomes de outras cidades, o que é explicado pelo principal produto do lugar, vinho de exportação. Sob o período da conquista, pouco ou quase nada foi encontrado, mas escavações realizadas no final da década de 1950 ficaram restritas a uma pequena área do sítio. A cidade de Gibeon aparece em poucas fontes fora da Bíblia. O faraó Sheshonq I, final do século X a.C., acrescentou Gibeon a uma lista de cidades conquistadas ou visitadas durante uma vitoriosa campanha militar na Palestina. Então foi citada já por Sheshonq, 10º século a.C., tá ok? Em visita ali aquela região. 9.4.
estratégia de ardil. Embora não existam outros exemplos de ardil exatamente como este, a literatura contém inúmeros exemplos de fraude e desonestidade nas negociações de acordos no mundo antigo. Então, prática, né, que é encontrada também em outras literaturas relacionadas às narrativas aí acerca desse engano, né, realizado aí pelos gibeonitas. Em relação ao 9:7, veja, heveus. Geralmente os heveus são confundidos ou considerados como horeus. Ambos os grupos são identificados com os hurritas. Os hurritas pertenciam a um grupo étnico indo-europeu, e estabeleceram um império político conhecido como Mitanni. Então, os hurritas estão dentro desse grande grupo, né, chamado Mitanni, são indo-europeus. No Mitanni, né, no período de 1500 1350 a.C. Veja comentário de 9:1 sobre a situação política. Parte da correspondência entre os hurritas de Mitanni e os egípcios foi preservada nos documentos de Amarna. Os hurritas eram o principal grupo étnico do Império Hitita e também o grupo étnico predominante na cidade de Nuzi. Documentos egípcios do período se referem com frequência a Canaã como a terra de Uru, né, referente aos hurritas ou mitanes. Vamos lá, 9:10. Seom e Og. Não há informações fora da Bíblia de fontes históricas ou arqueológicas que tragam qualquer esclarecimento a respeito de Seom e Og. Trata-se de reis amorreus que foram derrotados pelos israelitas na região da Transjordânia. Para informações adicionais, consulte os comentários de Números 21 a 25. Então não há outras evidências, mas a Bíblia é suficiente, né, como fonte histórica para essas evidências. Vamos lá, 9:10. Astarote. Astarote é identificada aqui como a capital de Bassã. Há várias referências a esse nome nos textos egípcios desse período. Nas cartas de Amarna, quando então era governada por Ayab, e mais tarde em textos assírios. Alguns estudiosos acreditam que seja mencionada também em um texto, vamos lá, acreditam que seja mencionada também, vamos lá, em um texto de Ugarit, uma das grandes bibliotecas aí da antiguidade, né, de Ugarit, no domínio dos fenícios, como lugar em que o deus El reinava, conhecida hoje como Tel Astarat. Fica 40 quilômetros a leste do Mar da Galileia, Tel Astará. 9:14. Consultar o Senhor. A consulta ao Senhor era feita por oráculos. Em Israel, o método geralmente usado para a consulta era por meio de Urim Tumim. Veja comentário de 7:14 a 18. Então havia sim a necessidade da consulta, né, que não foi realizada devidamente aí, nem por Josué, nem pelos seus líderes, os príncipes. 9:17. Cidade dos heveus. Além de Gibeon, 2 ou 3 cidades podem ser identificadas com certa segurança. Kéfira é a atual Kirbe El Kéfire, a 9 ou 10 quilômetros a oeste, um pouco ao sul de Gibeon. Kiriat Jearim, poucos quilômetros ao sul de Kéfira, é Tel El Azar. Beerot, que ficaria ao norte de Kéfira, em direção à área de Betel Ai, tem sido identificada como El Birê, ou Neb Suail. 9:18. O compromisso dos juramentos. Numa cultura em que os deuses eram temidos por serem considerados ativos e poderosos, os juramentos eram vistos como um sério compromisso. Votos até podiam ser abandonados. Levítico 27, número 30. Mas a pessoa que fazia um juramento estava presa àquele compromisso, e se o rompesse, ficaria à mercê da vingança divina. Se o juramento não fosse cumprido, a divindade invocada passava a ser considerada inútil e sem poder. O rei Hitita do século XIV enfrentou guerras e pragas como resultado do rompimento de tratados que haviam sido selados com juramentos. A atitude de Josué, ao considerar sagrado o juramento com os gibeonitas, fica evidente em 2º livro de Samuel 21, em que é relatado que a quebra desse juramento trouxe consequências terríveis. Muito bem, veja aí a importância, né, o valor que se dava na antiguidade aos juramentos, tanto em Israel como, de modo geral, no mundo antigo. 9:27. Lenhadores e carregadores de água. Manter o fogo sacrificial
e não manter o fogo sacrificial e não deixar acabar a água da purificação exigia muito trabalho. Essa tarefa de providenciar lenha e água foi então delegada aos gibeonitas. Por se tratar de um trabalho servil, era uma garantia de que eles permaneceriam na posição inferior de servos, conforme havia escolhido. Muito bem, os gibeonitas obtiveram de forma enganosa, mas de fato obtiveram e um compromisso foi selado, uma palavra foi dada. E por outro lado, eles mantiveram então esse seu encargo, esse compromisso. E uma vez que, conforme é narrado em segundo livro de Samuel, esse pacto foi desrespeitado, foi quebrado, consequências vieram. Com tudo isso, vemos que Deus é justo. Deus é justo. Então, mesmo os gibeonitas, uma vez que obtiveram o juramento, obtiveram o pacto, não poderia ser quebrado. E uma vez quebrado, foi cobrado em consequências duras, consequências graves, né? Então, aqui encerramos, tá ok? Esse nosso maravilhoso trabalho com a leitura aí de Josué, capítulo 9, na Bíblia do Pregador Pentecostal, versão Almeida Revista Corrigida, da SBB, nota da Bíblia Pentecostal, tá certo? E também notas importantíssimas da Bíblia Arqueológica NVI, estudos arqueológicos, né, históricos, e comentário histórico-cultural para nos situar dentro de todo o contexto de época. Agradeço a sua presença, curta o vídeo, compartilhe, tá ok? Acompanhe aí o nosso trabalho que estamos realizando ao longo aí de todos esses textos bíblicos e inscreva-se no nosso canal, convide mais pessoas, estamos já com 2.373 inscritos, graças aí à grande cooperação, grande participação de vocês, tá certo? Continue convidando mais pessoas, pegue o link do canal, envie para seus amigos, envie para seus irmãos, envie para as pessoas que você quer que adquiram mais conhecimento bíblico. Então vamos seguindo, caminhando ao longo das Sagradas Escrituras.